esse início de trabalho. Eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, e cada elemento da equipe tem muita importância. Então, cada pessoa tem sempre que lembrar da importância que ela tem. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é: quando a aflição estiver no auge, o auxílio de Deus estará mais próximo. Então, cada espírito humano tem que lembrar assim, que esta fala é conhecida de todos, e tem muitas outras falas, como falam aqueles que não querem falar o nome de Deus, que é: depois da chuva vem o sol. Mas todas as expressões que existem similar a esta, elas são inferiores a esta primeira, que quando a aflição estiver no auge, o auxílio de Deus estará mais próximo de vós. Cada espírito humano tem que lembrar assim, que quando acontece alguma coisa, aconteceu porque nós também não fazemos uma observação antes do caminho que nós estamos caminhando. Nós não refletimos. Então nós vamos caminhando pela vida e nós tomamos uma determinada direção, depois aquela direção não dá certo. Tem muitas direções erradas: calar, o omitir, a vaidade, o não posicionar com o filho, não ter uma firmeza consigo mesmo. E essa firmeza a gente vê que precisa de muitas coisas durante o dia, para a pessoa ter a firmeza do jeito de melhorar o seu alimento, do jeito que está trabalhando, de como a pessoa pode tornar-se melhor. Isso vai acontecendo. Nós não vamos refletindo como nós encontramos na vida. Depois nós achamos assim que nós podemos agora caminhar no caminho que foi instituído pelo Criador. E nós queremos trazer o caminho errado que nós caminhávamos. Nós não vamos fazendo um trabalho conosco. E o trabalho conosco é que é importante. É só fazer uma observação na vida dos nossos pais, na vida dos pais dos nossos pais, e vendo o caminho que eles caminharam. Então, a reflexão de como nós estamos caminhando é uma necessidade que cada um precisaria de ter. Depois nós vamos caminhando e nós vamos observando assim, que os auxílios que o Criador nos possibilita são muitos, de muitas maneiras. Mas a primeira coisa que uma pessoa precisa de fazer é ver como ela precisa de fazer para pedir os auxílios. Então não adianta a pessoa querer pedir um auxílio se aquele jeito que ela está utilizando não é o jeito correto. Isso é bem simples assim. Porque para a pessoa receber um auxílio, ela tem que ter o procedimento correto. Numa pequena escala, a gente vê o filho dentro da casa. Quando aqueles pais têm um equilíbrio, aquele filho faz um pedido. Se ele tem o merecimento e o seu pedido é proporcional, ele recebe. Nós também somos assim. Então, os nossos pedidos estão sempre relacionados com a vida que nós estamos levando. Mas a primeira coisa que nós precisamos de fazer uma verificação é como nós temos que voltar no caminho que nós desviamos, para agora entrar no caminho da luz. Fica bem fácil assim, quando uma pessoa tem um amadurecimento e ela quer ter uma vida sem problemas, ela é ponderada. Então a ponderação vai ensinando a pessoa a pensar se aquilo que ela está pretendendo, pleiteando, vai trazer um benefício para ela. E se ela vai ter uma sabedoria para usar. Fica bem fácil assim da gente observar no caso de uma pessoa que ficou sem o trabalho. Então ele faz um pedido para ter um trabalho. Mas anteriormente ele tinha esse trabalho. Então ele tem que verificar o processo anterior, como ele fazia o esforço para trabalhar, como ele era dedicado, para que ele agora possa ter novamente um trabalho. Isso é físico, isso é verdadeiro. Não adianta a pessoa pedir novamente um trabalho se ela não verificou porque ela agora se encontra sem trabalho. Na nossa vida diária, tem muitas referências assim que nós precisamos de ir verificando, porque nós vamos confirmando assim, que
tudo aquilo que nós aprendemos de uma maneira geral, nas escolas, nos relacionamentos, na moradia, não está correto. Porque se estivesse correto, os nossos filhos eram mais espertos. Se estivesse correto, as cidades estariam mais limpas, os rios não estariam sujos. Então, quer dizer assim, que num processo de degradação, para uma cidade sujar o rio, para os filhos serem mais fracos, então somos mais fracos também. Então, qual é o procedimento que cada um precisa de ter agora para que ele possa receber os auxílios? E os auxílios é aquela condição muito importante. Do jeito que aquele mestre naquela oficina tem aquela segurança, aquela determinação, com aquela função que ele executa, e quando a direção precisa de uma orientação sobre aquele setor, ele é chamado e eles seguem aquela orientação. Isso é físico. Então, para nós caminharmos na vida e termos a segurança de que estamos caminhando corretamente, nós temos que fazer esse trabalho. E é bem importante assim, porque no começo, quando a pessoa vai fazendo uma reflexão sobre a sua vida, ela então vai vendo assim que demora muito tempo. Mas depois fica uma coisa mais fácil, é aquela rapidez. E na rapidez a gente vê assim que está certo. Quando uma pessoa está usando a quantidade do tempero naquele preparo daquele alimento, ela fala que daquele jeito está bom. E tem um pouco mais do tempero e ela não usa, porque ela sabe que aquele tanto não é para usar para aquilo que ela precisa, para aquele gosto que ela está pretendendo dar naquele preparo. Ela treinou. E é bem importante assim, porque o treinamento a gente vê que é a vida toda. Não foi só um período que fez um curso de tantos meses. Foi a vida toda. A pessoa já tinha uma facilidade, ela gostava de mexer naquele setor e ela foi tendo um aprimoramento. Então a rapidez com que ela decide sobre a quantidade de tempero que ela vai usar naquele preparo é instantâneo. Então, para nós fazermos um trabalho assim, também no começo vai gastar um tempo, depois fica instantâneo. E nós não temos o costume de pensar sobre nós mesmos, nós vamos levando a vida. Então a presunção vai fazendo assim, a gente vai caminhando e vai achando assim, do jeito que nós somos, porque o jeito que nós imaginamos é o jeito que nós achamos que os outros nos veem. Isso é bem interessante, porque nós criamos uma imagem nossa com a nossa presunção, depois nós não vemos como os outros nos veem. Isso é bem simples assim, quando a pessoa é criteriosa com o seu vestir, veste-se, ela se apronta e ela pede uma opinião para outra pessoa. E a outra pessoa vem e dá um toque. Quer dizer que quando quer apresentar-se melhor, se ela ficou um pouco em dúvida, ela chama uma outra para confirmar se está bom. E ela verifica tudo. Então, nós não fazemos assim, porque nós temos a presunção. Então, a presunção, a vaidade, é a inimiga número 1. Não pode entrar os auxílios do Criador. Não tem como. Tem um ensino que fala assim, que quando a pessoa quer alguma coisa, ela tem que fechar a porta do seu quarto. Quer dizer assim, que é no silêncio que ela vai ver como ela vai organizar aquilo que ela precisa. É físico. O jeito que ela está usando as palavras e o jeito que ela está comportando. No caso daquela pessoa que perdeu o emprego e agora ela quer um novo emprego. Então ela tem que verificar o procedimento que ela teve antes. Naquele caso do pai que perdeu a autoridade com os filhos, qual é o procedimento que ele precisa de voltar a ter para ter a autoridade? É bem importante assim, é um padrão, é uma referência. O pai tem um comportamento, a criança pequena de 3 anos fala que está fazendo como o pai. E muitas vezes não fala, faz igual. O jeito que encosta na parede, o jeito que senta, o jeito que quer fazer o mesmo ato que o pai faz. Então é uma referência. Então nós somos assim, para nós nos tornarmos uma referência que facilita o caminho do nosso próximo. Nós temos que conhecer os ensinos. O livro Na Luz da Verdade, a Mensagem do Grau, é ensino.
Então é bem importante a pessoa lembrar assim, que ela precisa de ter uma nova maneira de ter o ensino. E essa nova maneira é estudando, é conhecendo a fala do Senhor. Não tem outro jeito. Todas as coisas que apresentam, a pessoa trabalha por deduzir. E nós temos que lembrarmos assim, que não tem como a pessoa caminhar contra uma passeata. Então, na nossa vida, nós vamos caminhando assim, com a passeata. E nós não vamos refletindo se aquilo serve para nós. Nós vamos fazendo as adaptações. Nós vamos caminhando e nós vamos cedendo aquilo que nós tínhamos antes, que é a maneira correta de viver, uma ponderação. Então nós perdemos isso e nós vamos caminhando assim, junto com todos. Mas nós temos que lembrarmos que nós não podemos caminhar contra, mas nós temos que ter uma opção de caminhar às margens, para que a pessoa possa refletir, porque no tumulto não tem como ter uma reflexão. Nós temos que lembrarmos assim, que é sempre no silêncio. E dessa maneira a pessoa tem que ter os auxílios do livro Na Luz da Verdade. Se a pessoa quer tornar-se uma pessoa que tenha uma confiança dentro dela, existe uma coisa bem importante. Não é mais ou menos uma confiança, é com o saber. A pessoa só pode ter confiança quando ela sabe. Porque aquele mestre que foi orientar-se, ele sabe, ele conhece os instrumentos que ele precisa para aquelas funções, ele conhece o material e ele sabe falar do material que ele vai usar. Isso é físico. Então a gente vê também numa pequena escala dentro da moradia. Aquela dona de casa que tem um costume bom, que tem uma presteza naquilo que ela faz, sabe como é que precisa ser feito. E ela tem a determinação, tem a segurança. Então nós temos que ter esta convicção para nós sermos melhores um pouco do que os nossos pais, nós temos que ter o saber. Essa é a definição. Se faltou o saber, nós seremos como nossos pais. Na sequência do tempo, ficar sem saúde e muitas vezes sem a consideração. Então, para um espírito humano comportar assim, então ele vai ficar inseguro. E é bem importante a gente lembrar assim, o Criador nos possibilitou uma força, uma coragem, uma determinação quando nós viemos para essa terra. É só observar a criancinha pequena, o jeito que ela quer as coisas, então ela tem aquela coragem, e aquela coragem precisaria de ser organizada, que é a mesma coisa de um animal que tem uma força, que se domesticá-lo de maneira adequada, ele então vai prestar uma serventia, uma finalidade. Se ele não for domesticado, orientado, ele vai ser um problema, porque com a força que ele tem, ele vai estragar tudo que ficar nas suas proximidades. Então nós fazemos assim com as criancinhas, nós atrapalhamos, nós não organizamos, porque nós não somos organizados. Se nós fôssemos organizados, nós tínhamos a condição de organizar. Então nós vemos assim que os jovens vão crescendo, vão ficando amadurecidos, também vão caminhando no mesmo caminho que caminhamos. Ser diferente, tem que ter o saber. E o saber, a pessoa passa a tê-lo com o conhecimento do livro Na Luz da Verdade. Essa maneira que se usa de falar que precisa de ter fé, não tem fé se não tiver o saber. Porque a fé, ela é uma convicção, é uma confiança. E só pode ter a confiança se tem o conhecimento. Porque fica bem fácil assim, se a pessoa não sabe o que ela quer para ela, como é que ela pode pedir os auxílios? Se nós comportarmos assim, de querer os auxílios, nós nos tornamos crianças do jardim da infância. Então nós queremos que venha um, pegue na nossa mão e que nos leve para lá e para cá. Não amadurecemos, isso é físico. Para nos tornarmos amadurecidos, nós temos que sair desta condição de jardim da infância. Temos que trabalhar conosco mesmo. Isso é físico. Uma fase da vida de cada um, quando ele precisa de fazer a manutenção da moradia que ele tem, da vontade que ele tem de melhorar o seu financeiro, de melhorar a sua maneira de ir, de vir para o seu trabalho, ele esforça,
ele aprimora naquele setor. Mas esse esforço tinha que ser para tudo na vida. Porque se nós observarmos o homem e a mulher, quer dizer, o espírito humano, ele tem que tornar-se uma coisa grandiosa na criação, pois a nossa procedência é grandiosa. E a gente vai observando assim o movimento da terra, o movimento que existe no mar, o balanço do mar. Então a sabedoria que existe ali naquele movimento, naquele balanço, que mantém homogênea a água do mar. Então a gente sabe assim que é o mesmo pH, independente da localização. Através do balanço do mar, a gente vai observando que existe o equilíbrio. Assim como existe o equilíbrio com o vento. As pessoas, os seres humanos, poluem as cidades. Vêm os ventos e limpa, trazendo um novo ar puro. Então a bondade do Criador ainda nos possibilita todas as coisas que nós precisamos. E nós precisamos de lembrarmos assim que toda época nós podemos tirar da criação tudo aquilo que nós necessitamos. Então nós tínhamos que lembrarmos que existe uma força que nos impulsiona e que nós temos o trabalho de agora ter o conhecimento, porque nós descuidamos lá atrás. Então agora, para termos o conhecimento, nós temos que lembrar daquele esforço que foi feito num período da vida. E esse esforço sempre é feito. A gente vai observando a criança pequena, ela faz o esforço para ter a musculatura das suas pernas fortalecidas, para equilibrar-se, para poder andar, para poder, com o seu centro motor, colocar o alimento na boca maior. A gente vai observando que ela faz esforço para aprender a atividade que os maiores ainda do que ela se encontram e já têm aquela habilidade. Então toda época nós temos que fazer esforço. Mas para a nossa vida, para termos o conhecimento do Espírito, quando nós trabalhamos para ter material para o nosso Espírito, todas as nossas angústias, ansiedades ficam para trás, amenizam e a pessoa fica equilibrada dentro dela. Então, quando nós caminhamos em direção à luz, nós equilibramos. É bem importante a pessoa lembrar assim, para nos mantermos sempre equilibrados, para não ter nenhuma angústia na nossa vida, nós temos que caminhar para frente. E esse caminhar para frente, a pessoa vai lembrando assim que ela tem que mudar o grau. E o mudar o grau é uma condição física, porque aquele aprendiz que entrou naquela oficina, esforçou e passou a ter o conhecimento que necessita para ele tornar-se um profissional. E assim a gente vai caminhando. Quando a aflição estiver no auge, o auxílio de Deus estará mais próximo de vós. Isso é uma condição física, mas tem que lembrar assim que em muitos casos a pessoa passa por uma aflição, um sofrimento, uma tormenta na sua vida, então ela não pode ficar enraivecida, ela não pode ficar violenta. Se ela fica violenta, enraivecida, usando termos assim ruins, ela não recebe o auxílio. É na simplicidade, tem a possibilidade dela entrar numa condição de refletir. Então aquele ensino bem importante que a pessoa vai no caminho da luz, pelo sofrimento ou pela alegria. Quer dizer que nós temos a oportunidade de entrar numa reflexão toda a época da nossa vida. Mas eu vejo assim que nós tínhamos que entrar numa reflexão com alegria. Tem que lembrar que a pessoa tem que esforçar e que tudo que ela recebeu, ela tem que fazer uma avaliação se aquilo vai ser bom para a vida dela. É bem sério assim, porque muitas vezes a pessoa faz muito empenho para somente a vida de matéria grosseira. Depois ela fica sem a saúde e é bem sério, porque quando fica sem a saúde, fica também longe daqueles que têm a saúde e que têm o saber, porque ela passa a ficar mais de canto, mais encostada, porque um filho não tem tempo, um conhecido não tem tempo, então ela fica ali com os funcionários encostada, é assim. Então a ponderação, e a ponderação não é para um período, é todo instante da nossa vida, nós temos que ir verificando se aquilo que nós estamos fazendo vai nos levar aonde, porque tudo dá para algum lugar.
E tem um termo bem importante assim, né, que se fala assim, que se dá com os burros na água. Então quer dizer assim, que a carga que se encontrava no lombo daqueles animais perde. Isso é físico, isso é verdadeiro. Quer dizer que todo o saber que a pessoa adquiriu não serviu. Então o saber tem uma finalidade espiritual. A pessoa tem que lembrar assim, que é espiritual a nossa vida e que nós nos encontramos na matéria grosseira para ter um período de desenvolvimento. Então a pessoa é que tem que ir fazendo um trabalho assim. Quando um adulto está orientando uma criança, então ele sabe assim quando é que ele pode continuar deixando a criança indo naquela direção. Porque todos nós sabemos assim que determinada idade em que a criança está ali mexendo na sala, mexendo ali nos afazeres, se descuida ela vai em direção ao banheiro. E aonde ela mexe é onde tem água. Então, para o adulto que descuidou um pouco, que não ficou muito atento ali, para ele lavar as mãos daquela criança e ter certeza de que realmente tiraram ali todas as sujeiras, dá um mal-estar no adulto. Então, nós como adultos é a mesma coisa. Se nós descuidarmos na nossa vida, nós vamos caminhar assim, vamos dar na água. E depois nós vamos ficar impregnados, e para tirar uma impregnação, todos nós sabemos que é muito difícil, porque cada um pode voltar lá atrás, quando ele tinha 10 anos, 8 anos ou menos ainda, e ver como é que ele comportou naquela época, e agora ele lembra que ele não precisaria ter tido aquele comportamento, ter tido aquela repreensão ou ter usado aquelas palavras, porque ele viu que não foi bom para ele. E agora ele está preso lá atrás, 50 anos depois, ele ainda se encontra preso. A pessoa tem que lembrar assim, que o caminho da luz, ele é um caminho muito bom. Mas para a pessoa caminhar no caminho da luz, ela tem que conhecer as leis, ela tem que ter o saber. Porque quando ela tem o saber, ela vai fazer um ato, ela pensa naquele ato que ela vai fazer. Qual é a finalidade dele? Porque normalmente na nossa vida diária, nós estamos sempre trabalhando, arrumando o ato anterior, limpando o nosso caminho do nosso comportamento que nós comportamos. Então nós temos que lembrarmos assim, ponderação. Para onde nós vamos com aquilo que nós estamos fazendo? Qual a finalidade que aquilo tem? E é bem interessante, porque mesmo nos relacionamentos com os conhecidos, tem um ensino que fala assim, diga-me com quem andas, que direi quem és. Quer dizer que nós não podemos também ter qualquer amigos, ir em qualquer lugar. Porque a pessoa fala assim que o que vem de baixo não atinge ela, atinge sim. Porque nós vemos um quadro, pode ser de uma pessoa que estava falando na rua, e nós ficamos lembrando daquele quadro. Nós vemos uma informação através da televisão e nós lembramos daquela informação 3 dias depois, tantos dias depois. Então tudo influi. Então nós não vamos caminhando, nós vamos ficando para trás. E nós sabemos assim que tudo tem um tempo na criação. A pessoa retirou uma laranja do pé, ela tem um tempo para comer aquela laranja. Se ela não comer naquele tempo determinado, aquele fruto vai estragar. Nós temos um tempo de caminhar pela criação. Se nós não apresentarmos o fruto, a qualidade, como nós fomos programados para apresentar uma qualidade de desenvolvidos, não teremos serventia. Então nós temos um tempo. Então foi nos dado um tempo. Então algumas pessoas inventaram assim, que tem tempo para tudo. Tem tempo para tudo dentro da norma daquele tempo. E o tempo que está destinado para cada espírito humano, é ele que tem que trabalhar antes, para ele não ser pego de surpresa. Isso não é mais ou menos. Porque quando a pessoa quer ir de uma localidade para outra, ela faz uma programação, ela faz uma verificação, uma manutenção no seu veículo, para que aquele veículo possa corresponder com aquilo que ela está precisando. É físico.
Então, na nossa vida de desenvolvimento, na condição do nosso espírito, para ele retornar para uma fase de consciente, ele tem que ter também tido esse trabalho. Então, a gente vai observando assim, que muitas pessoas falam que não tem tempo. Mas se cada um observar, todos nós tivemos muito tempo durante a nossa vida e que ainda temos hoje. Porque nós temos tempo para isso ou para aquilo. E muitas vezes para fazer algo que não traz nenhum benefício para nós. Agora, para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento interior, o procedimento que nós precisamos de continuar tendo. Então, o trabalho é constante e a gente vai observando que todos os seres vivos na criação, eles têm um movimento todos os dias. Isso é físico. No caso do pássaro, a gente vê que ele procura o seu alimento todo dia, ele faz o trabalho de ter o seu alimento, e nós sabemos assim que os animais que são criados soltos também eles fazem o trabalho de ter o seu alimento todos os dias. E nós temos o nosso trabalho de fazer o nosso desenvolvimento, porque se nós procedermos direito, o pão de cada dia nós teremos. Porque a pessoa tem o trabalho, ela corresponde com as funções que ela tem, ela sai do mediano, então ela sempre terá o trabalho. Então o pão de cada dia ela sempre terá. Mas para a vida dela interior, aquilo que vai dar sustentação a ela, vai dar a ela aquilo que vai ser bom para o seu espírito, quando ela largar o corpo de matéria grosseira que ela vai levar como bagagem. Então é o saber, é isso que ela vai levar. E o saber, ela tem que encontrar-se com um livro na luz da verdade, na mensagem do grau, esforçando-se. Porque nós sabemos assim que um conhecimento não vem de uma hora para outra. E é bom cada um lembrar assim que para a criança assimilar aquelas informações escolares, ela foi sendo graduada. Ela recebeu as informações no ambiente de ensino, ela foi para a moradia e ela tem que rever aqueles ensinos que foram dados a ela. Isso para a vida de matéria grosseira, aquelas informações. Para nós não nos tornarmos indolentes. Então nós temos que fazer um movimento que os pássaros fazem todos os dias. E esse movimento é físico, não é mais ou menos. Esse movimento a pessoa tem que lembrar que ela é que tem que fazer. Porque quando dá a ela uma informação, ela recebeu uma informação conforme o outro entendeu. Conforme o outro, aquele conceito é do outro. Então, voltar para a pátria do espírito é com o saber. E esse movimento a pessoa tem que lembrar é todos os dias a dedicação. E é bom cada um lembrando assim, que do jeito que nós vemos os pássaros fazendo o movimento para aquilo que eles necessitam, se nós fizermos o movimento para o nosso corpo físico, nós sempre teremos o movimento e teremos o corpo físico sadio. Para o nosso espírito, que nos possibilita não ter o anseio de nos encontrarmos numa condição de equilíbrio, nós temos que ter o conhecimento, que é o livro na luz da verdade, e esse conhecimento vai nos possibilitar o saber. A segurança de uma pessoa está em saber, não é mais ou menos, é um esforço constante que cada um precisa de ter.